e eu vou trazer também em PDF e vou comparar esse investimento com relação ao Tesouro IPCA mais 2035, ok? Então fica ligado aí, tá? Fala meus amigos, nesse vídeo eu quero falar sobre como o Bitcoin pode mudar totalmente a economia global e como você pode proteger o seu poder de compra usando Bitcoin. O meu nome é Anderson Oliveira e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Bom, primeiro ponto importante é, se você já está chegando agora e não sabe o que é o Bitcoin, eu vou dar uma breve explicação sobre o que é a criptomoeda. Basicamente, como bem falado, o Bitcoin é uma criptomoeda descentralizada, criada e idealizada por Satoshi Nakamoto. Então, bora lá. A breve história do Bitcoin nada mais é do que uma moeda que tem como benefício proteger o seu poder de compra da inflação, tá? E além disso, ela é uma moeda que tem como objetivo proteger você do sistema, do governo. É, é muito usado em sonegação de impostos, tá? Visto que é uma moeda que o Estado não tem como confiscar diretamente, certo? E elimina qualquer barreira de um terceiro em decorrência de uma transação financeira. Ou seja, você tem Bitcoin, você quer transferir esse dinheiro para outra pessoa, outra carteira, você não precisa de um banco ou de qualquer tipo de intermediador para fazer esse processo, ok? Então, bora lá. Eu já falei aqui sobre a descentralização e também tem o sistema de deflação, visto que a cada 4 anos, a cada mais ou menos ali 250 mil blocos de Bitcoin que são minerados, acontece o halving do Bitcoin. Para você que não sabe, o halving do Bitcoin nada mais é do que um sistema criado pelos próprios Satoshi Nakamoto dentro do código fonte do Bitcoin, que faz com que as recompensas dos mineradores cortem pela metade. Se antes era 12, após 4 anos, após minerar, após processar todos esses blocos, a recompensa, em vez de ser 12, passa a ser 6, e depois 3, e depois 1.5, e por aí vai, ok? A cada 4 anos isso acontece, ok? Então, a gente tem esse fator que faz com que o Bitcoin se torne cada vez mais difícil de ser minerado, tá? E além disso, existe também a questão do seu tokenomics, tá? Que é basicamente uma escassez digital de apenas 21 milhões de unidades. Não é possível imprimir bitcoins, não é possível criar novos bitcoins na blockchain, tá? Isso faz com que ocorra ali um processo de procura por esse ativo, e essa procura ela é limitada, ela não é que nem o dólar, não é que nem qualquer moeda fiduciária que exista, tá? Por ela ter essa característica de ter apenas 21 milhões de unidades, certo? Então, assim, se a gente for comparar isso com a moeda fiat, a moeda fiduciária do dólar, por exemplo, a gente vê que eles têm uma impressão monetária muito grande no decorrer dos anos, que agora, inclusive, vai ocorrer, e isso daí vai ser um dos principais causadores que vai fazer com que ocorra a bull run do mercado, tá? Se você não sabe o que é bull run, se inscreva no canal, porque nos próximos vídeos eu quero explicar um vídeo detalhado e analisando gráficos onde eu explico a diferença entre bull market e bull run, ok? Bull run é uma coisa totalmente diferente de bull market, sendo que as pessoas confundem, ok? Mas voltando aqui, existe essa comparação aí, tá? Enquanto o dólar ela ganha cada vez mais liquidez no mercado, ou seja, o governo imprime cada vez mais dólares,
Isso causa inflação. Isso já foi comprovado diversas vezes, ok? E o Bitcoin, não, o Bitcoin ele é imutável, ele é escasso, ele é deflacionário e ele possui sim os seus valores, que são exatamente estes daqui, certo? E qual é o impacto disso na economia global? Basicamente, o papel do Bitcoin é com relação a isso daí, proteger o seu poder de compra com relação à inflação, tá? Então, eu não quero ser redundante aqui, mas sim, a cada vez que os governos imprimem dinheiro, isso causa inflação. Se você for comparar, por exemplo, R$ 100 hoje e R$ 100 há 30 anos atrás, R$ 100 era R$ 100. Hoje em dia, R$ 100 ele corresponde a apenas R$ 13, visto que essa moeda já caiu mais ou menos ali 80% em relação ao seu poder de compra de 93. Né? 93, quando o real foi criado, ele perdeu seu poder de compra em mais de 80%. Tá? E com o Bitcoin, você consegue sim proteger o seu poder de compra. Porque pense bem, a cada ano que passa, a cada 4 anos que passam, acontece o halving, acontece esse sistema no próprio código do Bitcoin que faz com que ele se torne cada vez mais escasso, tá? Não é possível imprimir dinheiro no Bitcoin. Se você pegar todos os milionários que existem no mundo e cada um deles quiser comprar Bitcoin, não vai ter BTC para todos os milionários, ok? E isso vai causar ali uma proteção no seu poder de compra, tá? E, inclusive, existe um estudo que eu mesmo fiz e que eu vou trazer aqui para o canal, que é basicamente o preço do Bitcoin e a rentabilidade de R$ 5.000 no decorrer de 10 anos. Pelas minhas análises, o preço do BTC daqui a 10 anos, daqui a 2035, 34, o preço pode estar cotado em 2 milhões de unidades de dólar, tá? E o preço do dólar frente ao real, a gente sabe que o real se desvaloriza frente ao dólar e o dólar valoriza frente ao real. E o preço do dólar vai estar algo em torno ali de 8,70, tá? Eu vou trazer esse estudo aqui para o canal e eu vou trazer também em PDF e vou comparar esse investimento com relação ao Tesouro IPCA mais 2035, ok? Então fica ligado aí, tá? E assim, o quarto ponto importante é com relação à adoção global do Bitcoin. Cada vez mais a gente vê a adoção global do Bitcoin acontecendo. Uma dessas adoções, um desses exemplos que aconteceu é com relação à Tesla. A Tesla usa Bitcoin. A Tesla, ela, com certeza, ela manipula o Bitcoin também, tá? Por quê? Porque ela é um grande player, né? A gente teve ali os ETFs do Bitcoin, da BlackRock, que foi aprovado. Isso aí traz liquidez cada vez mais para o mercado, tá? E além disso, também temos a adoção do Bitcoin em alguns países. A Argentina agora está trabalhando para isso, né? E El Salvador aprovou isso daí e o BTC é a moeda oficial de El Salvador, ok? Então a gente tem aí essa questão da adoção global, tá? Mas não se engane, existem também os desafios e obstáculos para que isso ocorra cada vez mais. Por quê? Porque a gente vê aí também que existem políticos que não gostam do Bitcoin, que acham que o Bitcoin é uma afronta ao Estado em relação a isso tudo, né? Então a gente vê, por exemplo, a candidata dos Estados Unidos, a Kamala Harris, ela não curte Bitcoin, tá? O Donald Trump está usando o BTC, está usando as criptomoedas, essa narrativa aí para ganhar notoriedade e possivelmente ganhar a eleição, tá? Então a gente vê aí essa briga toda
E com relação à volatilidade do BTC, né? Muitas pessoas não gostam dele e muitos economistas não curtem BTC, justamente por causa da sua volatilidade, ok? Mas pense bem, se você for comparar essa volatilidade que a gente tem hoje com relação a 10 anos atrás, com relação a 4 anos atrás, essa volatilidade ela diminuiu muito, tá? A gente vê aí capturas de liquidez constantemente acontecendo no mercado, mas isso aí acontece quase sempre e não é só no mercado de criptomoedas. A gente vê isso acontecendo no mercado de ações também, ok? E o futuro da economia com o BTC. É possível causar ali revoluções com o BTC? Sob o meu ponto de vista, sim. Por quê? Porque se você for parar para pensar, o e-mail que a gente usa hoje, tudo que a gente compra na internet, é necessário passar por um e-mail, é necessário passar por um processo de digitalização. E esse processo de digitalização também vai acontecer com o dinheiro, tá? Então, o dinheiro ele vai sim se tornar uma coisa digital. O BTC vai fazer com os bancos a mesma coisa que o e-mail fez e as mensagens que a gente tem hoje fez, por exemplo, com as cartas. Antigamente, para você mandar uma mensagem de um lugar para o Brasil para outra pessoa que mora em outra cidade, por exemplo, você tinha que escrever cartas e mandar através dos correios. Isso aí mudou com o processo da evolução digital. Então, o BTC é a moeda digital do próximo século, desse século, tá? E o Ethereum é como se fosse o petróleo digital. Então, isso aí é assunto para outro vídeo, ok? Então, basicamente isso, né? É, São esses os pontos de vista que eu tenho a respeito sobre o BTC, sobre como ele pode mudar a economia mundial e como ele pode mudar as nossas vidas com relação a isso daí, beleza? Poder de compra cada vez mais forte, ou seja, o BTC resolve esse problema da inflação. Claro, né, a tendência primária do ativo sempre é de alta, ok? Mas o que acontece são correções de 80% que muitas pessoas não têm estômago e elas acabam comprando topo e vendendo fundo. Compra topo, vende fundo. Compra topo e vende fundo. E isso daí é um comportamento que a gente precisa mudar isso daí, ok? A gente precisa aprender a comprar fundo e vender topo. Eu não gosto muito da ideia de vender BTC, porém, né, no mercado financeiro é assim que você deve pensar, ok? O meu nome é Anderson Oliveira e muito obrigado por ter assistido até aqui, ok? Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, deixe seu comentário aqui embaixo, tá? E ative o sino para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado.